Alô, galerinha do canal BioOnline, eu sou o professor Marcos André e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de aulas que trabalham os objetos de conhecimento do Enem, assim como está na matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio. E a aula de hoje nós vamos falar sobre moléculas, células e tecidos. E mais precisamente sobre ácido nucleico, a decodificação da informação genética, como essa informação genética é então utilizada para a produção de uma proteína. Se você tem dúvida do papel do ácido nucleico e como ele trabalha para a produção de uma proteína e a manifestação das características dos seres vivos, se liga na aula de hoje que vai falar sobre ácidos nucleicos. E antes de assistir a aula, não esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho para que você seja notificado a toda nova aula que a gente está postando aqui no canal. Quer aprender biologia no Enem? Vem para o BioOnline e acompanhe as aulas do professor Marcos André. Então, galerinha do canal BioOnline, a aula de hoje nós vamos falar de uma área da biologia que envolve moléculas, células e tecidos. E nesse contexto, nós vamos trabalhar de uma forma mais precisa os seguintes objetos de conhecimento: ácidos nucleicos, a codificação da informação genética e a síntese de proteína. Agora, me acompanhe. Quando nós trabalhamos a ideia do ácido nucleico, vem logo na nossa cabecinha duas moléculas especiais. Quais são as duas moléculas? Perfeito, pessoal! DNA e RNA. Esses são os dois ácidos nucleicos que trabalharão juntos para que haja a possibilidade dessa decodificação da informação genética e, sobretudo, participarão da síntese de proteína. Então, esses processos eles acontecem em conjunto dentro de uma célula para que o organismo possa manifestar a sua característica. Todas as nossas características estão associadas à informação presente no nosso DNA. Daí o porquê é fundamental, no final dessa aula, que nós saibamos diferenciar os tipos de ácidos nucleicos, que a gente consiga localizar a nível celular esses ácidos nucleicos, bem como também entenda os mecanismos de síntese proteica e como esse processo leva à diferenciação celular. Então, esses são os nossos objetivos durante a aula. Esse vai ser o nosso objetivo no final da aula. Se nós alcançarmos todos esses objetivos, qualquer item que vier abordando esse assunto, você está muito bem preparado. Então vamos analisar agora com mais detalhes esse assunto, pessoal? Então, galerinha, o primeiro ponto da aula de hoje é que a gente faça a diferença dos ácidos nucleicos, correto? E quando a gente trabalha os ácidos nucleicos, nós temos dois ácidos nucleicos. Um é o DNA, o famoso ácido desoxirribonucleico. E do DNA, nós somos capazes, as células são capazes de produzir uma molécula chamada de RNA, o ácido ribonucleico. Mas o primeiro objetivo é a gente diferenciar essas duas moléculas. Elas são diferentes. Elas apresentam propriedades diferentes. Elas apresentam alguns componentes diferentes. E isso você vai aprender ao longo da nossa aula. A primeira diferença, pessoal, é que a molécula de DNA é formada por dois filamentos. Por isso que você diz que ela é uma molécula bifilamentar. Por outro lado, a molécula de RNA ela é formada por um único filamento. E a gente diz que ela é uma molécula monofilamentar. Só que na constituição da molécula de DNA, nós vamos observar um carboidrato. E o carboidrato do DNA é chamado de desoxirribose. Já o carboidrato do RNA, damos o nome de ribose. Além dessa diferença, pessoal, dos carboidratos, é fundamental que nós venhamos a identificar qual é a base nitrogenada típica do DNA e qual é a base nitrogenada típica do RNA. A base nitrogenada específica do DNA vamos chamar de timina e a base nitrogenada específica do RNA nós vamos chamar de uracila. Então, essas são as principais diferenças.
o número de filamentos, o tipo de carboidrato e o tipo de base nitrogenada. Agora, há algumas exceções, especialmente quando você trabalha com vírus de DNA fita simples, vírus de DNA de fita dupla, vírus de RNA cadeia simples e RNA cadeia dupla. Além disso, existem algumas particularidades quanto a alguns RNAs, como acontece com o RNA transportador, que ele pode ter dobras na sua molécula, permitindo que haja a complementariedade de bases. Mas são casos bem específicos. De uma forma geral, são esses os critérios que a gente leva em consideração. Se for o DNA, tem que ser bifilamentar, o açúcar, desoxirribose e a base nitrogenada, timina. Se for o RNA, é uma molécula monofilamentar, o açúcar é a ribose e a base nitrogenada é a uracila. Então, deu para diferenciar os dois tipos de ácidos nucleicos? Então, galerinha, a gente já sabe a diferença do DNA para o RNA, correto? Agora, aonde é que o DNA se localiza? Quando nós vamos observar uma célula, como é uma célula eucariótica, o DNA, a principal localização desse ácido nucleico vai ser o núcleo, o DCA principal. Porque você sabe que além do núcleo, há também organelas chamadas mitocôndrias e cloroplastos que apresentam o seu material genético, que apresentam o seu DNA próprio. Dentro do núcleo, que é a principal localização, o DNA ele vai compor estruturas denominadas cromossomos, como você observa aí na imagem. Aqui na imagem eu tenho os famosos cromossomos metafásicos, que são aqueles cromossomos altamente condensados. E eles apresentam-se duplicados, por isso que eles são formados por duas cromátides, denominadas cromátides irmãs, unidas em uma região chamada de centrômero. Então aqui eu tenho o cromossomo. Uma das perguntas que eu sempre faço durante as minhas aulas presenciais, eu vou fazer agora para você, é o que é um cromossomo? Pessoal, cromossomo nada mais é do que um corpo que se cora, E todo cromossomo ele tem uma composição relativamente simples. O cromossomo, pessoal, nada mais é que uma molécula de DNA associada a proteínas denominadas histonas. Então não tem mais erro. Se de repente o cara coloca para você uma situação de cromossomo na sua prova ou numa prova de vestibular, você tem que pensar, cromossomo é uma molécula de DNA associada a proteínas denominadas histonas. Há uma diferença entre cromatina e cromossomo. Cromatina seria um cromossomo descondensado. Quando o cromossomo começa a condensar e aí vem um papel decisivo dessas proteínas histonas, ele fica com aquele aspecto mostrado anteriormente. Então, o cromossomo nada mais é que um DNA associado a moléculas de proteínas denominadas histonas. Essa é a principal forma, a principal localização, vamos assim dizer, do DNA numa célula eucariótica. Numa célula procariótica, o DNA ele encontra-se disperso pelo citoplasma, já que a procariótica não apresenta carioteca. E uma particularidade que você encontra também nas células bacterianas ou nos organismos procariontes. O DNA dos organismos procariotos ou o cromossomo dos organismos procariotos não tem histonas. Então esse grau de condensação que a gente observa nas células eucarióticas, ele não vai ser observado nas células procarióticas. Então essa é a principal localização do DNA. Não esqueça que eu falei ainda há pouco que o DNA também vai ser encontrado em duas organelas celulares, duas organelas membranosas, que seriam a mitocôndria e os cloroplastos. Tudo bem? Guarda a informação. A presença do DNA nas mitocôndrias, por exemplo, possibilita que esta organela sofra um processo de autoduplicação independente do DNA celular. Não é à toa que, devido à presença desse DNA no interior da mitocôndria, a gente sugere que essa organela, milhares de anos atrás, era um organismo independente. Então, meus amigos, agora, o que a gente precisa também analisar? Qual é o componente básico dos ácidos nucleicos? E o componente básico dos ácidos nucleicos é uma molécula chamada de nucleotídeo. Por isso que os ácidos nucleicos são também conhecidos como polinucleotídeos. Poli quer dizer vários, ou seja, a macromolécula, no caso o ácido nucleico, vai ser formada pela união de vários nucleotídeos. O que caracteriza um nucleotídeo ou qual é um componente do nucleotídeo?
Todo nucleotídeo terá 3 componentes obrigatórios. Acompanha aí, filhos. Nós temos o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Quais desses componentes pode ter diferença entre as moléculas, no caso DNA e RNA? O carboidrato e a base nitrogenada. Pentose é um açúcar que apresenta 5 átomos de carbono, correto? E os mais famosos são 2, ribose e desoxirribose. A ribose ela é exclusiva do RNA e a desoxirribose é exclusiva do DNA. Fechou? Então essa é a primeira diferença que já foi citada anteriormente. A outra diferença entre DNA e RNA seriam as bases nitrogenadas, mas acompanhe meu raciocínio. As bases nitrogenadas, elas podem ser púricas ou pirimídicas. As bases púricas são bases maiores, formadas por 2 anéis heterocíclicos. As pirimídicas são menores, formadas por um único anel. Essa diferença em termos de quantidade de anéis ela é interessante para a constituição do modelo de DNA de dupla hélice proposto por James Watt e Francis Crick, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Tudo bem? Agora, a diferença entre DNA e RNA efetivamente se dá fundamentalmente na base nitrogenada pirimídica. Por quê? Porque a base pirimídica específica do DNA vai ser a timina e a base pirimídica específica do RNA vai ser a uracila. Então você já sabe que existem 2 tipos de ácidos nucleicos, que eles são formados pela união de vários nucleotídeos. O DNA está localizado principalmente no núcleo, nas eucarióticas, que vai compor os cromossomos. É formado por 2 filamentos complementares, onde eu tenho desoxirribose e timina. E o RNA, Marcos, onde o RNA é localizado? O RNA também eu posso localizá-lo e encontrá-lo no interior do núcleo. Lá no interior do núcleo existem alguns tipos de RNAs imaturos, que nós chamamos de RNA heterogêneo nuclear. É o precursor do RNA mensageiro que leva a mensagem para a produção da proteína. Mas dentro do núcleo também, meus queridos, nós vamos observar o RNA ribossômico condensado, formando uma estrutura denominada de nucleolo. Então, o nucleolo é um empacotamento de RNA ribossômico no interior do núcleo da célula. Tudo bem? Principalmente do ponto de vista quantitativo, eu vou encontrar maior quantidade, desculpe a redundância, do RNA no citoplasma. E aí a gente tem que levar em consideração essa diferença, que o RNA é monofilamentar, apresenta a uracila e tem a ribose. Então a gente já sabe qual é a composição química básica dos ácidos nucleicos, nós já sabemos localizar esses ácidos nucleicos e diferenciar esses ácidos nucleicos. A gente já sabe as condições básicas para que a gente possa entender como é que se dá a síntese de uma proteína. Então, galerinha, já que temos consciência de tudo isso que a gente já falou até agora, DNA, RNA, localização, o nucleotídeo, a sua estrutura básica, é interessante você levar em consideração um aspecto importante. Lembra que o DNA é uma molécula bifilamentar. E essa molécula bifilamentar ela é mantida justamente pela complementariedade de bases, pela ligação das bases nitrogenadas. Acompanhe meu raciocínio. Os nucleotídeos são unidos uns aos outros através de ligações denominadas fosfodiéster. E essas ligações elas envolvem predominantemente 2 carbonos, o carbono 5' e o carbono 3'. Daí o porquê é muito comum já a nível superior você ter o sentido da molécula de DNA 5', 3' em um filamento e o outro filamento é o sentido 3', 5'. Ou também é muito comum quando você está lendo um texto e o cara diz que a síntese do RNA se dá no sentido 5', 3'. Então, essa é a orientação da ligação fosfodiéster. Mas você sabe que a molécula de DNA é formada por 2 filamentos. E por ser constituída por 2 filamentos, eu tenho que ter uma interação entre as bases nitrogenadas. A interação entre as bases nitrogenadas, ela ocorre por meio de ligações chamadas pontes de hidrogênio. E a quantidade de pontes de hidrogênio vai ser diferente entre os pares de bases. Por exemplo, quando eu tenho a adenina, ela vai parear com a timina por meio de 2 pontes de hidrogênio. A guanina vai parear com a citosina por meio de 3 pontes de hidrogênio.
Esse pareamento ele é fundamental para a estrutura da molécula de DNA. Perceba que se eu tenho A pareando com T e G pareando com C, a quantidade de bases adenina é igual à quantidade de bases timina. Já a quantidade de bases guanina será igual à quantidade de bases citosina. E se eu somar as bases púricas, vai ser um valor proporcional às bases pirimídicas. Quem propôs isso foi um cara denominado Chargaff. Então, o Chargaff, pessoal, ele foi fundamental nesse contexto, uma vez que ele apresentou as suas famosas proporções de Chargaff. Somado às proporções de Chargaff, uma pesquisadora chamada de Rosalind Franklin, por difração de raio-x, afirmou que a molécula de DNA apresentava o aspecto helicoidal. Baseado nisso, dois pesquisadores famosos da biologia, James Watts e Francis Crick, em 1953, propuseram o modelo de dupla hélice de DNA. Então, a molécula de DNA ela é constituída por dois filamentos complementares. Agora, dá uma olhadinha aqui, pessoal, na ilustração. Veja, a molécula de DNA e RNA são feitas por nucleotídeos unidos uns aos outros por meio de ligações do tipo fosfodiéster. Então, os nucleotídeos são ligados por meio de fosfodiéster, que envolve basicamente o carbono 3' e o carbono 5'. Tudo bem? Agora, o que a gente tem que analisar? Eu acabei de falar que a molécula de DNA tem um modelo, e esse modelo foi proposto por James Watts e Francis Crick, que é o modelo da dupla hélice de DNA. Acompanhe. Segundo esses pesquisadores, a molécula de DNA é formada por dois filamentos complementares, no qual a adenina pareia por meio de duas pontes de hidrogênio com a timina, a guanina com 3 pontes de hidrogênio com a citosina. Então, se eu tenho A no filamento complementar, nós vamos ter T. Se eu tenho GGG, CCC. Se eu tenho GCA, eu vou ter CGT. E assim por diante. Compreendeu? Essa molécula de DNA, sendo bifilamentar, ela responde às funções desempenhadas pelo ácido nucleico. As funções desempenhadas pelo DNA. Por quê? Acompanhe meu raciocínio. A partir do momento que eles concluíram que a molécula era formada por dois filamentos complementares, eles estabeleceram como a molécula de DNA ela se duplica. Ela foi fundamental para a compreensão da duplicação de DNA que foi elaborada ou foi compreendida alguns anos depois por Messelson e Stahl. Eles determinaram que a molécula de DNA apresenta uma duplicação do tipo semi-conservativa. Então, o modelo de dupla hélice proposto por James Watts e Francis Crick, de uma certa maneira, corroboraram com os experimentos feitos por outros pesquisadores para que nós pudéssemos chegar à conclusão de como a molécula de DNA se duplica. Dá uma olhadinha aqui. Aqui eu tenho uma molécula mãe. Essa molécula ela vai ser aberta, existe o que nós chamamos de forquilha de replicação ou bolha de replicação. Então, vem uma enzima, por exemplo, como a DNA helicase, que quebra as pontes de hidrogênio. Essa molécula de DNA ela vai ser aberta e aí em seguida vem a DNA polimerase para sintetizar polímeros de DNA complementares àquela fita molde. De tal maneira que ao final eu tenho duas moléculas de DNA idênticas sendo constituídas por um filamento velho e por um filamento novo, recém-sintetizado. Daí o porquê a gente diz que a duplicação do DNA ela é do tipo semi-conservativa. Então, galerinha, a molécula de DNA se duplica e a duplicação do DNA ela é dita do tipo semi-conservativa. Não perde essa informação. Agora, dá uma olhadinha aqui no slide, filhos. Acompanha. A adenina vai parear com a timina, perfeito? Coisa que você já sabe, por meio de ligações chamadas pontes de hidrogênio. E quantas são as pontes de hidrogênio entre A e T? 2, correto? Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Existe a guanina que vai parear com a citosina. Entre os nucleotídeos nós temos as ligações fosfodiéster, timina-adenina, citosina-guanina, adenina-timina. E aí eu tenho uma molécula de DNA sendo formada, sendo constituída. Só toma cuidado com uma situação que o Enem cobrou recentemente. O Enem trouxe um item que o cara perguntava qual era o fragmento de DNA mais fácil de ser quebrado, desnaturado. Ora,
Para que haja maior facilidade para desnaturar uma molécula de DNA, é fundamental que a interação entre as bases nitrogenadas seja de uma certa maneira mais fraca. Concorda comigo? Para que ela seja mais fraca, é fundamental que ela tenha menos pontes de hidrogênio, correto? Então, se eu tenho AT com 2 pontes de hidrogênio, GC com 3 pontes de hidrogênio, qual é o tipo de par de base nitrogenada mais fácil de ser quebrado? É claro que vai ser o AT. Então, o fragmento de DNA mais fácil de ser rompido, desnaturado, é aquele fragmento que tem maior proporção de adenina e timina. E essa era a alternativa para você marcar. Você ia procurar qual segmento de DNA apresentava maior quantidade do par AT. Então, a estrutura da molécula de DNA ela é fundamental para que você compreenda como é que o DNA apresenta essa informação genética e vai sendo repassada até a produção de uma proteína. Por quê? Porque o DNA ele vai ser transcrito, essa transcrição nas células eucarióticas acontece no núcleo em moléculas de RNA. E essa molécula de RNA mensageiro no citoplasma vai ser traduzida para a produção de uma proteína, de um polipeptídeo. Percebam que basicamente nós temos 3 tipos de moléculas de RNA. O transportador, o mensageiro e o ribossômico. O mensageiro recebe esse nome pois ele leva a mensagem presente lá no DNA. O ribossômico recebe esse nome porque ele vai compor os ribossomos, que são as organelas responsáveis por sintetizar proteína. E o RNA transportador recebe esse nome pelo fato de ele transportar os aminoácidos para que seja produzida a proteína lá no citoplasma. Existe o RNA heterogêneo nuclear, que é uma molécula de RNA mensageiro imatura, que vai ser processada ainda no interior do núcleo para que ela possa atravessar a carioteca e assim exercer sua função de produção de proteína lá no citoplasma. Nos organismos procariotos, por sua vez, há a produção de todas essas moléculas também, há todo o processo similar, a diferença é que não há esse processamento do RNA, já que não existe essa carioteca. Por isso que alguns autores também sugerem que a presença da carioteca revolucionou, inclusive, o dinamismo metabólico da célula, com produção de mais proteínas diferentes, para que a célula possa apresentar essa diversidade metabólica quando eu comparo uma célula eucariota com uma célula procariota. Então, o DNA ele vai ser transcrito em RNA, traduzido em proteína. Então, a produção da proteína envolve esses mecanismos. Deu para acompanhar o raciocínio, pessoal? Então, galerinha, agora o que nós vamos observar? Acompanhe meu raciocínio. Olha aí a imagem, concentra aí na imagem. Eu tenho a molécula de DNA, perfeito? Aqui eu tenho o núcleo e aqui eu tenho o citoplasma. Olha só o que a gente fez, ó. Esse DNA está ampliado e a partir dele nós vamos trabalhar com a possibilidade da síntese de uma proteína, fechou? Então aqui é uma célula hipotética, tá? Essa aula foi toda feita por um amigo meu, gostaria aqui de deixar os créditos, chamado Alexandre Mendes, hoje está lá na medicina, ainda dá aula, ainda muitos alunos têm o privilégio de ter aula com ele, um grande abraço para o Alexandre. Tudo bem? E aqui eu tenho a RNA polimerase, que é a enzima que a partir de um filamento molde de DNA vai produzir a nossa molécula de RNA mensageiro. Então, se eu tenho aqui, ó, TAC, GGG, AAA e ACT. O que a gente precisa? Qual é a sequência lá no RNA mensageiro? TAAUCG. A primeira trinca do DNA, que é utilizada para a produção de uma proteína, damos o nome de cistron. E a primeira trinca, ou melhor dizendo, as trincas do RNA mensageiro, damos o nome de códon. Então, sempre que você ouvir a palavra códon, são trincas do RNA mensageiro. Tudo bem, pessoal? Então, ó, eu tenho o DNA, eu tenho aqui o RNA. Veja, TAAUCG, GGG, CCC, AAA, UUU, ACT, UGA. Fechou a ideia? Toma muito cuidado porque o códon é importantíssimo, porque é a partir dele que você vai observar e identificar qual é o aminoácido que vai compor uma determinada proteína. Perceba que a transcrição aconteceu no núcleo. Aqui eu tenho o RNA mensageiro, aqui eu tenho as subunidades dos RNAs ribossômicos e essas subunidades, melhor dizendo, dos ribossomos, elas vão se unir durante o processo de tradução que acontecerá no citoplasma. Então, esse RNA
vai sair do núcleo em direção ao citoplasma e os ribossomos serão agora formados. Então, o que a gente precisa analisar? Acompanhe o raciocínio. Eu tenho aqui os códons. Cada códon ele vai ser reconhecido por um anticódon presente no RNA transportador. Então, se o códon é AUG, o anticódon será UAC e vai levar o aminoácido específico. Se eu tenho o códon CCC, eu tenho o anticódon GGG, que vai levar também o aminoácido correspondente. UAAA leva o terceiro aminoácido. Agora, fiquem atentos. UGA não vai levar aminoácido algum. Por quê? Porque ele é chamado de códon de finalização. Atenção! Existem alguns códons que são interessantes. Por exemplo, AUG é o códon de iniciação. UGA, UAG e UAA são códons de finalização. São stop códon ou códon de parada. Quando o ribossomo reconhece esse códon, não há mais nenhum tipo de aminoácido que será acrescentado à proteína, então a síntese de proteína ela vai ser interrompida. Então nós trabalhamos com a transcrição e agora nós tivemos a tradução em uma molécula de proteína feita por meio dos ribossomos. Tudo bem até aí, pessoal? Um dos pontos principais para que você entenda a produção de uma proteína é justamente compreender como é que se dá a decodificação da informação genética. Porque isso é importante para você analisar a sequência de aminoácidos da proteína e, acima de tudo, verificar qual é a provável sequência de aminoácidos a partir de um segmento de RNA ou um segmento de DNA qualquer. Então, se numa questão o cara te trouxer justamente uma sequência de DNA, o que você é capaz a partir dessa sequência de DNA? Determinar a sequência de RNA mensageiro e a sequência de aminoácidos de uma proteína. Mas como é que você vai, então, identificar os aminoácidos de uma proteína e as suas respectivas posições? A partir da análise do código genético. Então, o código genético é essa tabela baseada em trincas de RNA mensageiro que são chamadas de códon. Lembra desse detalhezinho? Cada trinca do RNA mensageiro vamos chamar de códon. E cada códon vai especificar um determinado aminoácido. Cuidado com 4 códons em especial. 1 é o códon de iniciação e 3 são códons de finalização. Agora, nós vamos determinar qual é a sequência de aminoácidos dessa proteína que nós analisamos, tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho o RNA mensageiro e eu tenho essa trinca, esse códon, que é o AUG. Como é que a gente vai trabalhar com o código genético? Primeira letra A, segunda letra U, terceira letra G. AUG, metionina. Então esse aminoácido bem aqui, ó, é a metionina, o primeiro aminoácido. Toda proteína inicia com metionina porque AUG é um códon de iniciação. A metionina pode ficar ou pode ser depois processada em alguns mecanismos, modificações de proteína. Mas o códon de iniciação ele sempre iniciará ali com AUG. Tudo bem? Esse é um ponto importante. Vamos para o segundo códon. CCC. Primeira letra C, segunda letra C, terceira letra C. Prolina. Vamos agora para o terceiro códon. U. Primeira letra U, segunda letra U, terceira letra U, fenilalanina. Então, a nossa proteína teria metionina, prolina, fenilalanina. Metionina, prolina, fenilalanina. UGA, fiquem atentos no UGA. Por quê? Olha o que nós temos. Primeira letra U, segunda letra G, terceira letra A. Fim. É o códon de parada. Não só ele, olha só. UAA. Fim. UAG. Fim. Então, são 3 os códons de parada e 1 o códon de iniciação. Acompanhe o raciocínio. Eu tenho aí 64 códons no total. Desses 64, 61 determinam aminoácidos. Então, é muito comum, dá uma olhadinha bem aqui, ó, que o mesmo aminoácido seja determinado por códons diferentes. Por isso que você diz que o código genético ele é degenerado. Vários códons especificam o mesmo aminoácido.
Segundo ponto, basicamente a gente diz que o código genético é universal, porque ele é utilizado para todos os seres vivos, mesmo havendo particularidades para alguns procariotos. Então isso tem que ser levado em consideração. Então ele é universal e degenerado. O fato de ser degenerado traz uma situação interessante. Acompanhe o raciocínio. Se eu tivesse uma mutação gênica, onde eu tenho U, e após a mutação viesse a ficar C, olha o que nós teríamos. Primeira letra U, segunda letra U, terceira letra C. O mesmo aminoácido. Ou seja, ocorreu a mutação? Sim. Alterou a sequência de aminoácidos da proteína? Não, a proteína continuará a exercer a mesma função. Então, o indivíduo não vai ter mudanças significativas do ponto de vista fenotípico. Por isso que a gente pode afirmar que o fato de ter a mutação não obriga a ter uma mudança numa determinada característica, porque o código genético é degenerado, já que o mesmo aminoácido é determinado por códons diferentes. E se tu te deparares com aquela situação assim, ó, me acompanha, um transgênico tem um código genético alterado, o clone apresenta o código genético envelhecido, as mutações alteram o código genético, essa afirmativa ou essas afirmativas são verdadeiras ou falsas, filhos? Falsas. Por quê? Porque o código genético é essa tabela. O que muda não é o código genético, o que muda é a informação genética. O código genético nada mais é do que um código estabelecido por trincas de bases de RNA. Tudo bem, pessoal? Essas trincas são fundamentais para que você compreenda qual é a sequência de aminoácidos de uma proteína. Dessa forma, a gente fecha a ideia. O DNA é transcrito em RNA mensageiro, que vai ser traduzido em uma proteína, onde a sequência de aminoácidos da proteína é determinada pela sequência de códons do RNA mensageiro. E esses códons serão analisados mediante a tabela do código genético. Agora, há uma diferença entre as células procariotas e eucariotas, porque nos eucariotos, o gene ele é dividido em dois tipos de sequências. Sequências com informação genética, denominadas exons, sequências sem informação genética, chamadas de intron. Quando há um processo de transcrição no núcleo, tanto o exon quanto o intron são transcritos, de tal maneira que o RNA mensageiro tem aproximadamente o mesmo tamanho do gene. Mas quando o RNA mensageiro sai do núcleo em direção ao citoplasma, ele vai ser processado. Perceba que no núcleo ele é chamado de RNA heterogêneo nuclear. É um RNA mensageiro imaturo. Esse processamento serve justamente para amadurecê-lo. E uma das etapas do processamento damos o nome de splicing, o splicing do RNA. E o que é o splicing de RNA? É a remoção das sequências introns que foram transcritas. Então, lá no RNA mensageiro, lá dentro do núcleo, tem as sequências que correspondem ao intron, que não tem informação genética. Então, nós temos um conjunto de enzimas que vão remover essas sequências de RNA mensageiro, essas sequências introns que correm no RNA mensageiro, de tal maneira que o RNA mensageiro presente no citoplasma, produto desse processamento, ele é significativamente menor porque ele apresentará apenas as sequências codificantes do DNA. É isso que a gente chama, pessoal, de splicing, que é um dos processamentos que o RNA sofre, além do acréscimo da cauda poli-A, por exemplo, que dá maior estabilidade ao RNA mensageiro no ambiente citoplasmático. Então, o RNA mensageiro ele sofre essas modificações que são fundamentais para ele desempenhar as suas funções lá no citoplasma durante o processo de tradução. Pesquisadores já demonstraram, inclusive, que existem mecanismos chamados de splicing alternativo, nos quais você tem, de uma sequência gênica, a possibilidade da produção de proteínas diferentes. A modificação do RNA determina, então, a diferença na sequência de aminoácidos dessa proteína, que é um dos mecanismos observados hoje ou conjecturados hoje em dia, até mesmo por todo o desenvolvimento do projeto Genoma, especialmente o projeto Genoma Humano. Agora, galerinha do Bionline, como é que a gente faz para finalizar um objeto de conhecimento? Trabalha, obviamente, um exercício. Vamos lá? Em 1953, James Watt e Francis Crick decifraram a estrutura da molécula de DNA, que ela é uma dupla hélice responsável pelas características dos organismos. Com os conhecimentos atuais, julgue as afirmativas sobre a molécula de DNA.
Primeiro, na autoduplicação da molécula de DNA, cada filamento original serve de molde para a síntese de um novo filamento, uma duplicação do tipo semiconservativa, verdadeiro. Nós falamos isso ao longo da aula. Eu tenho a molécula de DNA, ela vai ser desnaturada e aí cada filamento serve de molde para a produção de um novo filamento. Por isso que é uma molécula, a duplicação do DNA é dita semiconservativa. A base nitrogenada, a adenina, pareia com a citosina, enquanto a timina com a guanina. Está errado. A pareia com T, G com C, por meio de pontes de hidrogênio. Não esqueçam que há 2 pontes de hidrogênio entre A e T, 3 pontes de hidrogênio entre G e C. As bases nitrogenadas dos 2 filamentos são unidas por ligações do tipo ponte de hidrogênio. Perfeito. Não confundam ponte de hidrogênio entre bases nitrogenadas e fosfodiéster entre os nucleotídeos. Então, a letra correta seria a letra D de dado, 1 e 3. Tudo bem, pessoal? Agora, fiquem atentos. Qual foi o nosso objetivo? Diferenciar os tipos de ácidos nucleicos. Fechou? Nosso segundo objetivo, qual era? Era localizar os ácidos nucleicos. O terceiro objetivo, trabalhar com a informação, com a codificação da informação genética. E o nosso quarto objetivo foi nada mais, nada menos do que trabalhar com a ideia, da produção de uma determinada proteína da síntese proteica. Quando nós nos referimos aos objetivos, a gente também fala às vezes da diferenciação celular, mas a diferenciação celular nada mais é do que a diferente expressão dos genes. Os genes que se expressam são diferentes, o que leva a uma diferença nas células que compõem o nosso organismo. Galerinha, acompanhe o canal BioOnline, ative o sininho para que você seja notificado das nossas novas aulas que nós vamos publicar ao longo do ano. Vem para o BioOnline, vem aprender biologia com o professor Marcos André.